Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sólidos geométricos, viu? Vamos fazer esse estudo dos sólidos geométricos, lembrando de todo o conhecimento que nós já conseguimos adquirir nos anos anteriores. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, para começar aqui a nossa aula, nós vamos fazer a descrição da nossa habilidade. E para hoje, nós temos o estudo da habilidade 13. E a habilidade 13 diz o seguinte: associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cone, e analisar, nomear e comparar seus atributos, né? Para ficar melhor, nós vamos fazer agora o estudo mais aprofundado, né? Vamos estudar diretamente a habilidade 3.1, que é uma habilidade mais específica. É reconhecer poliedro como figura geométrica espacial formada somente por regiões planas. É isso? Para a gente ter essa ideia do que é o poliedro, nós precisamos anteriormente passar por todos os sólidos geométricos, para poder diferenciar o poliedro de demais categorias onde se encaixam os sólidos geométricos, ok? Então vamos lá. E nós temos o estudo de mais uma habilidade, a 13.2, que é identificar os sólidos geométricos quanto à forma. Aí nós vamos poder fazer uma comparação entre dois sólidos geométricos, dois grupos, aliás, os poliedros e os corpos redondos, ok? Então vamos lá. Visto inicialmente a nossa habilidade, vamos começar aqui a nossa aula imaginando uma possibilidade de conceituar, né, de dizer o que é um sólido geométrico. Aí para isso nós teríamos que ter a ideia pelo menos de como é esse sólido, né? Como é e quais as características ele vai apresentar. Então, ó, como sólido geométrico nós podemos ter prismas de várias formas, viu? Prismas. Eu tenho aqui um prisma no qual nós nomeamos de cubo. Tenho aqui outro prisma no qual nós nomeamos de paralelepípedo. E tenho aqui pirâmide, ok? Então esses são sólidos geométricos. Ah, professor, os sólidos geométricos são somente esses? Não, é uma categoria bem grande. Por exemplo, eu trouxe aqui, vou pegar aqui o nosso outro sólido geométrico, né? Eu trouxe aqui uma bolinha, viu? Essa bolinha, ó, apresenta formato circular, ela é um corpo redondo, viu? Caracterizada como uma esfera, que é uma bola, né? Tá nos dando a ideia de uma esfera, ok? Seria aqui algo mais próximo que eu tenho de uma esfera aqui nesse momento. Então essa bola, ela tá nos dando a ideia de uma esfera, ok? Aí vamos lá, outro sólido, vou pegar aqui só um instante, nós temos, ó, outro corpo redondo, no qual eu posso observar que ele apresenta também faces, que ele apresenta o contorno circular, apresentam curvas, viu? Então, esse corpo redondo também é um sólido geométrico. Então, quando se falar em sólido geométrico, não pode vir somente como ideia um cubo, um paralelepípedo, afirmar que eles são prismas, pirâmides e esquecer dos demais sólidos geométricos que apresentam curva, viu? Todos eles são sólidos geométricos, sejam eles formados por faces planas ou apresentando curvas, viu? Se encaixam na categoria sólidos geométricos. Mas vamos lá, pronto, já vimos aí os sólidos geométricos, já temos uma ideia. Então nós poderíamos afirmar o seguinte: ora, eu posso afirmar que os sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. Ora, aí eu levantei um conceito e apareceu provavelmente outra dúvida, né? Com certeza alguém ia dizer: professor, mas aí tridimensionais, o que é um objeto tridimensional, né? Aí você pode levantar essa dúvida. E pensando nisso, vamos logo tirar essa dúvida. Observem o seguinte: nós temos aqui esse prisma,
que é um cubo, né? Esse prisma, ele vai apresentar aqui, ó, as 3 dimensões. Ou seja, ele vai apresentar aqui, ó, quando eu medir esse segmento, eu vou ter aqui, ó, um comprimento. Quando eu medir esse outro segmento, eu vou ter largura. E quando eu medir esse distanciamento da sua base, né, essa elevação da sua base, esse outro segmento, eu vou ter altura. Pronto. Aí você falou em comprimento, largura e altura. Exatamente. São esses três elementos, comprimento, largura e altura, eles vão dar a ideia do que é uma figura tridimensional. Ou seja, a figura tridimensional ela vai ser composta por comprimento, largura e altura. Ou nós vamos poder encontrar nela comprimento, largura e altura. Então vamos lá. Para isso eu trouxe o seguinte, eu coloquei aqui para representar essa nossa ideia um paralelepípedo. Observe aí o nosso paralelepípedo. E nós vamos identificar nele comprimento, largura e altura, que são as 3 dimensões de um sólido geométrico. Por isso, ele vai ser chamado de objeto tridimensional. Observem só, nós temos aqui, ó, nós temos comprimento, representei aqui por essa seta amarela, determinando o comprimento. Aqui nós temos a largura. Observem aí que nós já conseguimos encontrar 2 dimensões, comprimento e largura. Falta o que agora? A altura. Quando eu coloco, deixa eu usar aqui o paralelepípedo como plano, e eu vou colocar aqui, ó, esse prisma, o cubo, em cima desse plano, que eu estou considerando uma das bases desse paralelepípedo. E ó, eu percebo que há uma elevação de uma das faces em relação a meu plano, então eu tenho altura. Então eu consigo encontrar nesse ponto, ó, a altura. Olha aí, determinamos a altura. Pronto. Estão aí as 3 dimensões de um sólido geométrico: comprimento, largura e altura. É isso que torna o nosso sólido geométrico uma figura tridimensional. Então podemos afirmar que os sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. Ok? Tá aí uma definição para sólido geométrico. E continuamos. Ora, ainda falando dos sólidos geométricos, nós temos o seguinte: nós temos alguma ideia do que é um sólido geométrico, né? E fazemos até em casa algumas comparações, viu? Nós fazemos em casa algumas comparações que a gente observa alguns objetos que tem em casa e aí começa a comparar. Ah, essa garrafa, viu? Ela é cilíndrica, ela dá a ideia de um cilindro, viu? Essa caixa de chá dá a ideia de um prisma, tem um formato de um cubo, né? E aí vai, tantos outros objetos, uma peteca, né, que nós chamamos de bola de gude aqui, a bola de gude, a peteca, ela é esférica, então dá a ideia de esfera. Então nós já estamos fazendo essa relação direta com esses sólidos geométricos. Ó, não importando, observe, se ele é um poliedro ou corpo redondo. Nós vamos ver essas definições mais à frente. Para isso, eu trouxe, ó, alguns objetos, eu escolhi alguns dos objetos, 3, para ser mais preciso. 3 objetos, dos quais nós vamos poder observar e fazer as comparações e enquadrá-los ele como um sólido geométrico. Observem só, deixa eu pegar aqui o primeiro. Olha, vamos pegar aqui, ó, eu trouxe inicialmente esse pote. Observem aqui, ó, esse pote. Deixa eu colocar aqui. Pronto, o pote, ele apresenta aqui, ó, um contorno circular, apresenta curva, e aqui na parte de cima eu tenho um círculo, né? A base também eu vou ter o círculo. Observem aí, ó. Pronto, primeiro objeto. Vamos lá para o segundo. Eu trouxe aqui, ó, olha só, uma caixinha de lembrança. Essa caixinha de lembrança, eu observando ela, ela vai ter uma base onde
essa base é um quadrado, um quadrilátero, polígono de 4 lados. E aqui, ó, nós temos, em uma das suas faces laterais, nós temos retângulo, viu? Formato de um retângulo. Então, poderíamos afirmar assim, olhando de forma rápida e dizer, professor, aí se assemelha a um cubo. Não, se assemelha a um paralelepípedo, porque as dimensões das suas faces são diferentes. Então, nós temos aqui um paralelepípedo, é um prisma, aí nós temos aqui outra ideia de sólido geométrico, né? Temos o outro que eu trouxe, observe só, é uma caixa aqui, ó, uma caixa do jogo da memória. Essa caixa do jogo da memória, ela vai ter aqui, ó, um formato que vai apresentar duas bases, né, na forma de retângulo, e as suas faces laterais também como retângulo. Então essa caixa vai nos dar a ideia também de outro sólido geométrico, ok? Então vamos nomeá-los agora. Observem só agora na tela. Inicialmente, nosso pote. Ora, o pote, nós vimos que ele apresenta curvas, né? Sua base formada por círculo. Então nós poderíamos afirmar com essas características e nomear já esse pote. Nós temos também aqui, ó, a caixinha que vai representar aí outro sólido geométrico. Vimos algumas características que ela apresentou e vimos também a caixa do joguinho, né, do jogo da memória. Então, cada um deles vai ser comparado a um sólido geométrico. Vamos começar pelo pote. Ó, o pote nós podemos comparar um cilindro, exatamente pelas curvas, né? Vou pegar aqui o cilindro, observem aqui, ó, nosso cilindro, e ele apresenta curvas e tem as bases circulares, ok? Voltando aqui para a nossa tela, nós temos a caixinha. A caixinha, ela vai apresentar uma base quadrada, mas as faces laterais são retângulos. Então, nós poderíamos afirmar que ela seria o quê? Um prisma. Então, nós estaríamos comparando ela a um prisma, viu? E por fim, nós temos a caixa do jogo da memória, onde nós temos outro prisma, exatamente por apresentar as faces planas, né? Essas faces também são polígonos e as faces laterais também. Então, apresenta todas as faces planas, poderíamos afirmar que ela é também um prisma. Então, são esse tipo de situação onde nós podemos usar o nosso conhecimento adquirido, ok? Então, vamos lá, continuando a nossa aula, nós temos o seguinte: com tudo isso, podemos afirmar que o conjunto de todos os sólidos geométricos costuma ser dividido em 3 grandes grupos, viu? O primeiro grupo, ó, nós vamos chamar de poliedros, viu? Os poliedros, eles são formados por um conjunto de sólidos. Eu coloquei o primeiro aí em verde. Nós temos aqui um prisma de base triangular. Ao lado dele, nós temos um prisma de base retangular e abaixo nós temos um prisma de base hexagonal. Todos eles são prismas, ok? Por que são prismas? Porque apresentam duas bases. Ó, aqui comigo, ó, vamos lá, eu tenho aqui, ó, esse sólido geométrico e ele apresenta duas bases, viu? Duas bases. Eu tenho aqui, ó, esse outro sólido geométrico e ele vai apresentar, ó, duas bases, viu? Duas bases, por isso que são denominados de prisma. O outro prisma que eu trouxe, observem só, vou pegar ele aqui, ele é um pouquinho maior, viu? Ele é o de base triangular, então ele vai ter, ó, duas bases, viu? A base inferior e base superior. Os prismas apresentam duas bases, viu? Diferente das pirâmides que irão apresentar somente uma base. Aí entram as pirâmides, né? As pirâmides, só um instante, ó, elas vão apresentar somente uma base. Temos aqui uma pirâmide. Continuando, primeiro grupo dos poliedros. Aí nós temos corpos redondos. Os corpos redondos
como nós vimos, uma das características deles é apresentar curvas, né? Observem aqui esse cilindro, nós temos aqui nesse cilindro, esse exemplo de cilindro, e ele apresenta curvas, ó. Até suas faces, elas são circulares. Nós temos aqui, como exemplo, a bola representando a nossa esfera, ela não apresenta essas faces nem base, é apenas o formato dela é apenas circular, ok? Então, nós temos o seguinte, como representante dos corpos redondos, nós temos cilindros, nós temos esferas e temos cone, viu? Primeiro grupo poliedro, segundo grupo corpo redondo. E temos outro grupo, um grupo chamado de outros sólidos geométricos. Eu trouxe aqui um exemplo dele para mostrar que ele vai apresentar faces planas com polígonos e vai apresentar também contornos circular dentro da sua construção. Então, esse grupo é chamado de outros sólidos geométricos. Mas nós vamos dar uma importância maior aos dois primeiros grupos, poliedros e corpos redondos, viu? Para efeito de estudo no 5º ano. Aí, continuamos. Vamos lá. Visto isso, nós temos a ideia agora do que seria um poliedro. Nós já percebemos através da observação de vários poliedros aqui, que os poliedros, eles estão se apresentando sem curvas, viu? Eles estão se apresentando sem partes arredondadas. Então, nós já percebemos o seguinte, que os poliedros, além de não apresentarem curvas, esse nome poliedro, ele dá a ideia mais ou menos do que seria um poliedro. Ora, o significado de poliedro está relacionado a poli significam muitas e edro, face. Então, nós temos aqui a ideia relacionada ao nome poliedro, que significa muitas faces. Então, essas faces, observem aqui, vou pegar aqui esse paralelepípedo, essas faces são planas, são planas. Nós temos aqui, nesse paralelepípedo, que é um prisma, faces planas, viu? Faces planas. Eu vou pegar aqui essa pirâmide, e essa pirâmide, ela vai apresentar faces planas, viu? Tem formato diferente, mas apresenta, faces planas. Faces laterais de uma pirâmide são triângulos, e a base pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um pentágono, e aí vai. Continuando. Então, essa ideia, ela está presente nos poliedros. São sólidos geométricos que têm todas as faces planas, ou seja, vão se apresentar na forma de polígonos, viu? Nós temos o seguinte, eu peguei aqui, eu peguei essa figura plana, viu? E peguei aqui o nosso sólido geométrico. Essa figura plana, ela faz parte do nosso sólido geométrico, quando ela forma uma das suas faces. Se eu colocar aqui, viu? Coloquei aqui, exatamente a figura plana, identificando aqui a face, viu? Eu posso afirmar que as faces são formadas por figuras planas, aí de vários formatos, como nós vimos. Se eu pegar a pirâmide, qual vai ser a figura plana que vai representar as faces? Nós teremos aí, triângulos, que vão representar face. E nós teremos também, só um instante, esse quadrilátero, né, polígono de 4 lados, que vai representar a sua base. Então, triângulo, polígono de 3 lados, quadrilátero, polígono de 4 lados. E aí vai. Pronto. Partindo dessa ideia, nós temos o seguinte, eu coloquei aí um prisma, representado aí por esse cubo, e esse prisma, ele vai ter a face, observem aí, na forma de um polígono. Então, a figura plana aí representa um polígono, no caso um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados, ok? Então, vamos lá. Continuando,
Ainda sobre os poliedros, né, nós afirmamos através da observação dos poliedros que nós temos, que eles são sólidos geométricos que têm todas as faces planas, ou seja, são formados por polígonos. Eles são formados por polígonos, não apresentam contorno ou faces circulares. Então, é uma das características que nós já devemos estar observando aí com relação aos poliedros. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos de poliedro. Nós temos aqui um prisma de base hexagonal. Percebam que nesse prisma, a base ela tem 6 lados, ou seja, é formado por um hexágono. Então, nós temos o seguinte, um prisma de base hexagonal. É um exemplo de poliedro. Identificamos sua base como um polígono de 6 lados e as faces laterais formadas por quadriláteros. São figuras planas de 4 lados, ou seja, os quadriláteros. Próximo. O outro exemplo que nós temos, eu tenho ele até aqui, deixa eu pegar ele aqui para a gente poder observar. Olha ele aqui, nós temos aqui outro prisma, um prisma de base triangular. Nesse prisma, dá para me perceber o seguinte, ó, que eu tenho aqui nas bases triângulos, eu vou ter aqui, ó, nas bases triângulos, viu? Vou ter, ó, 1, 2 bases no formato de triângulo, viu? E eu vou ter aqui as faces laterais na forma de quadriláteros, viu? Deixa eu pegar aqui um maior. Na forma de quadriláteros. Ó, vou pegar essa figura plana e ela vai representar 1, 2 faces, viu? E temos aqui outra face também formada por um quadrilátero de formato diferente. Então eu posso afirmar que o nosso prisma de base triangular, ele é formado por 2 bases triangulares e 3 faces na forma de um quadrilátero. Ok? Então vamos lá. Continuando, nós temos aqui também, ó, o nosso representante aqui, ó, dos prismas na forma de um cubo. Ele possui 4 faces na forma de um quadrilátero, 4 faces quadradas. Ou seja, o quadrilátero é uma figura de 4 lados, ou um polígono de 4 lados. Ó. A face, viu? Face quadrada e todas do mesmo tamanho. É uma característica desse prisma, o cubo. Continuando, a pirâmide. Como nós já vimos, a pirâmide apresenta uma base que pode ser quadrada, nesse caso é quadrada, ela pode ter quadrada e pode apresentar 4 lados, sendo qualquer tipo de quadrilátero, 3 lados, pode ser um triângulo, 5 lados, 6 lados, dependendo de como vai ser construída essa pirâmide. E as faces laterais são triângulos, ok? Então vamos lá. Temos o seguinte, ora, sobre os poliedros, né, nós temos 2 grupos que nós vamos dividir, viu? Nós vamos dividir os que nós temos aqui em 2 grupos. Então, vão ser os grupos dos prismas, como nós vimos. Nós temos o prisma de base hexagonal, prisma de base triangular, prisma de base quadrada, viu? E as pirâmides. Nós podemos ter a pirâmide de base quadrada e a pirâmide de base triangular, viu? Essa pirâmide de base triangular é também conhecida como tetraedro, viu? Ela vai ter 4 faces na forma de triângulo. Então, esses 2 grupos dos prismas, viu? E o grupo das pirâmides. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, faltou a gente falar dos corpos redondos, né? Quando se fala de corpo redondo, a ideia que vem é algo que apresente formato circular. Então, nós temos aqui, ó, eu trouxe o cilindro para representar e a bola para representar a esfera, não é isso? A esfera não apresenta face, só um formato circular. E o cilindro, ele vai apresentar esse contorno circular e as bases
vão se apresentar na forma de círculo. Outro representante, que não está aqui no momento, seria os cones, né? Quando se fala em cone, a ideia é que nós temos cone de sinalização, aquele copinho de sorvete na forma de cone, viu? Nós temos chapéu de aniversário na forma de cone e embalagem, viu? Nesse formato. Continuando agora, vamos lá. Então, ó, podemos afirmar o seguinte: corpos redondos são aqueles sólidos que possuem curvas em vez de alguma face e que, se colocados sobre a superfície plana levemente inclinada, eles rolam. Olha aí, ó. Se eu colocar, vamos lá, deixa eu usar aqui deixa eu usar minha mão, né, como superfície. Inclinando um pouquinho minha mão, quando eu coloco aqui, ó, um corpo redondo, a ideia é que ele role. Vamos testar aqui, ó, coloquei a bola, mesma inclinação e ela rola. Até caiu aí, deixa ela aí. Pronto, aí vamos lá, ó. Outra característica aí que nós vamos comparar, né? Nós vamos fazer esse comparativo. Observe só. Eu disse que os corpos redondos na superfície inclinada rolam. Será que isso acontece com os poliedros? Vamos ver, ó. Vou colocar aqui o poliedro. Coloquei na mesma inclinação e o poliedro não rolou. Então já é uma comparação que nós podemos observar. Então os corpos redondos rolam, não apresentam faces planas. Os poliedros não rolam e apresentam faces planas. Continuando, nós temos o seguinte. Ora, como nós vimos, é uma das características dos corpos redondos, né? Eles apresentam o contorno circular e rolam, não apresentam faces planas. Continuando, nós podemos exemplificar os corpos redondos com alguns exemplos. Vamos lá, ó. Nós temos o seguinte: nós podemos representá-los pelo grupo dos cones, né? Nós temos o cone como representante dos corpos redondos, nós temos os cilindros, viu? E nós temos as esferas, viu? Então, ó, esses são os exemplos de corpos redondos, tudo bem? Então, ó, corpos redondos, poliedro, características, poliedro, apresenta faces planas, não rolam. E corpos redondos, apresenta formato circular, né, com contornos, curvas e rolam, viu? São características que nós podemos usar para diferenciar os dois. Sendo assim, chega ao fim dessa nossa aula, onde nós falamos dos sólidos geométricos. Espero ter ajudado. Até a próxima aula. Um forte abraço em todos.